Thalita, então você está dizendo que não é errado eu utilizar a ideia de que a mulher tem útero como uma categoria de análise? Não está sendo uma biologização do conceito de mulher? Não é uma prática transfóbica eu usar o corpo como uma distinção? Nesse vídeo, eu, como cientista social, mestre em gestão urbana, vou demonstrar, dentro das ciências sociais, qual a importância de categorias analíticas e a importância da gente conseguir falar sobre isso de maneira teórica, garantindo que esses desdobramentos da teoria não se convertam em violência prática. Porque na prática o que nos interessa é que, como seres humanos, né, a gente não quer o sofrimento de humanos, né? E que esses conceitos não se convertam numa promoção dessa violência. Mas, vamos lá. Um termo, as categorias, elas, na natureza, elas não vêm junto com as pessoas. Ninguém nasce com rótulo, né? A gente identifica que isso é uma construção social, categórica, né? O que é A não é B, não é C, não é D, isso são categorias que a gente arbitrárias, a gente dá nome para elas, né? Mas esse dar nomes tem a ver com experiências coletivas, né? E com diferenciações. Dentro do campo das teorias de gênero, da racialização, a gente tem o que a gente fala de marcadores de opressão, tá? Esses marcadores de opressão são quando a gente identifica que algumas características específicas são associadas a sofrimentos específicos, tá? E quando eu diferencio esse sofrimento, não é para dizer fulano sofre mais, ciclano sofre menos. Mas a gente, enquanto cientista, a gente precisa identificar que uma bactéria é diferente da outra bactéria e funciona diferente, e o remédio para essa bactéria é diferente, né? Para um problema social também. Então, por exemplo, historicamente, a experiência da mulher branca é diferente da experiência da mulher negra. Enquanto a mulher branca estava lutando por direito de voto e participação e trabalho, a mulher negra já trabalhava há muito tempo e a mulher negra sequer tinha possibilidade de existir enquanto cidadã em alguns espaços, né? Então, sim, faz diferença a gente reconhecer, tá? Então, são categorias de análise que a gente usa para falar de interseccionalidade. Então, a experiência de uma mulher branca, rica, é diferente do que a experiência de uma mulher branca, pobre. A diferença entre uma mulher branca, uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher de uma etnia. Então, são tudo marcadores de opressão e que se convertem na prática com experiências diferentes, tá? E essas experiências diferentes, problemas diferentes, violências que a gente identifica, elas importam para a gente conseguir lidar com a situação de maneira mais objetiva, tá? Então ali, só para reforçar, é um tema sensível, a gente precisa falar sobre isso. Não é uma questão só de esquerda e direita, porque na teoria o Estado moderno é liberal, a gente defende as liberdades individuais, né? E essa problematização também da questão da biologia não é uma pauta de direita, existem muitos teóricos da esquerda, dentro da própria ciência, que analisam essas questões, então não há consenso, só para dizer que não há consenso, nem na literatura enquanto teóricos e nem na prática enquanto movimento, tá? Não existe consenso duro sobre essas categorias de análise, tá? Então, não é discriminação fazer uma distinção analítica, e quando eu faço essa distinção, eu não tô dizendo como eu trato as pessoas no dia a dia, é isso que a gente tem que marcar. Claro, alguns achismos e opiniões podem se converter em preconceito na prática, né? Então, eu categorizo diferente, isso se converte em políticas públicas diferentes, legislação diferente, tá? Então, em alguma medida, sim, se converte, a gente vai chegar lá. As categorias são criadas, o nome que a gente dá para as coisas é uma tradução da realidade, marcadores de opressão, a gente não distingue para ver quem sofre mais, mas para conseguir analisar categorias reais. Então vamos lá na prática.
quais são as experiências que um corpo vive, tá? Qual é a diferença de ter um útero? Thalita, mas tem mulheres que não têm útero, mulheres que não engravidam, mulheres que não casam, isso não significa que não deixa de ser mulher, ok? Mas a gente, falando de experiências e de tipos de violência, não dá pra negar a materialidade daquele corpo, tá? Assim como na ciência social a gente não nega que há hormônio e que o hormônio impacta na experiência vivida daquele corpo, tá? Isso interessa. Então a gente vê ali no controle histórico do corpo feminino o quanto o processo de engravidar, né, a questão da maternidade, todas essas problemáticas associadas a uma violência obstétrica, uma violência do uso desse corpo, da obrigatoriedade, né? Então a gente não pode negar, tá? A possibilidade de engravidar não é só biológica, ela produz efeitos na sociedade, tá? Então, a própria angústia da mulher com a violência, o assédio, não é só uma angústia no campo das palavras, da opressão, da violência simbólica, é uma angústia das consequências da violência física. Uma mulher violentada fisicamente pode ter como resultado uma gravidez. Isso é uma experiência material, que só pode acontecer com corpos que possuem útero, entende? Então, a gente tá falando, não é uma biologização, mas a gente não pode negar, diluir essa característica. A gente não pode minimizar a diferença do útero e a diferença dos hormônios, porque isso se converte em experiência. Então, quando a diluição de categoria, ela é perigosa dentro da ciência, porque ela invisibiliza coisas que acontecem. Fatos acontecem por motivos específicos e a mesma questão é o conceito de raça. Raça não existe para humanos. Temos uma raça biológica, né? Não é diferente de categorias de animais. Por que a gente continua utilizando o conceito de raça? Né? Raça é um termo que foi inventado para operacionalizar a opressão, tá? Então não existe. Na prática, existe uma distinção de tratamento, que historicamente, por força de lei, que oprimiu grupos de pessoas, por características selecionadas, tipo cor da pele sim, tipo de cabelo não, isso é teoria, tá? Agora, igual tem países que não utilizam mais o conceito de raça, né? Então, eles não conseguem identificar estatisticamente quais são as diferenças de experiência desses indivíduos. Então, no Brasil, o IBGE ainda utiliza o conceito de raça, e quando a gente preenche formulários, existe o conceito de raça, mesmo que raça não existe, a importância da utilização dessas categorias, elas importam para que a gente prove que há experiências diferentes para que a gente possa interferir na realidade. Então, hoje a gente consegue provar que uma mulher negra que se formou na mesma universidade que uma mulher branca e que às vezes tem mais experiência e mais diploma, ela não vai conseguir mais oportunidade. A gente consegue provar isso graças à existência dessas categorias. Então, a diluição dessas categorias na parte do campo analítico, ela impede da gente reconhecer que há diferenças de tratamento. Em contrapartida, países que não utilizam mais essa categoria de raça, a interpretação é que a existência dessas categorias são utilizadas para reforçar e manter essas categorias como divisoras, né? Então, do tipo, vamos diluir essas categorias para que elas passem a não existir, para que passe a não haver mais tratamento diferenciado e preconceito. Agora, na prática, a questão é a não existência dessas categorias como forma de análise, ela reduz e impede que existam distinções práticas? Não. Isso aqui eu tô falando como uma opinião teórica, né? Não se converte. Então, aqui no Brasil, a gente usa categorias de análise e nas políticas públicas para que isso se transforme em estatística, para que a gente consiga interferir na realidade, tá? Então, a questão: ignorar esse corpo também é distorcer a realidade, tá? Vamos pensar até no campo da psicologia.
dentro de um set, a experiência de um corpo trans vivido é uma experiência diferente da experiência de um corpo que nasceu biologicamente marcado ali pela presença ou não de uma genital. Entende? São experiências diferentes que não podem ser ignoradas. Então, na prática, experiências vividas por alguém que fez uma transição são experiências diferentes e que precisam ser reconhecidas, porque são sofrimentos diferentes e vão impactar em políticas públicas diferentes, tratamento de saúde diferenciado, né? Assim como políticas públicas para questões específicas para corpos que é ruim a gente ter que usar essa forma de se expressar, porque a gente não quer gerar mais preconceito, né? Falar de um corpo com útero e tal, né? Horrível, né? Horrível a ideia da gente não poder conversar sem que isso possa gerar... Horrível não, né? A gente tá falando de pessoas que sofrem e a ideia é que pessoas não sofram. Então, as pessoas sofrem porque na prática essas diferenças se convertem em opressão. Então, a gente precisa ter cuidado sim, né? Então, eu refaço aqui a minha... É que é difícil, é delicado, né? E a gente não quer ser mal interpretado. Então, a ideia, as políticas públicas, o diferencial. O importante não é só a análise, mas o que a gente faz com isso. Faz diferença. Saúde reprodutiva, pré-natal, contracepção, né? Essa violência, licença maternidade, mercado de trabalho, violências específicas, né? Materializadas, tá? Então, em alguns contextos, o corpo não é detalhe, é aspecto central. Então, ali, ó, essa distinção, ela não tem a pretensão de ser discriminatória. Diferenciar não é discriminar, é uma categorização para fazer uma análise de experiências diferentes, tá? Penso que a diluição dessas categorias, ela, no campo das políticas públicas, ela também pode ser perigosa, a ponto de permitir uma invisibilização de violências específicas, né? Então, que é importante a gente reconhecer ali que há experiências e violências e categorias diferentes e que se convertem em diferenças práticas. Não significa que é uma hierarquização, né? Então, assim como dentro dos próprios movimentos sociais, a gente fala do movimento feminista negro, movimento feminista, né? Então quer dizer que há uma oposição, não é sobre haver oposição, a gente precisa ter maturidade moral, não só teórica, que é uma maturidade teórica que tem que ter primeiro, analítica. E isso se converte em moral, né? Então, porque a gente tá falando de como a gente se relaciona com as pessoas. Então, a gente pode analiticamente fazer uso de categorias sem que isso se converta em um problema moral, prático, que distingua pessoas. Ou que negue a participação das pessoas, tá? Então, a ideia de quando a gente fala de mulheres trans, né, com muito respeito, elas não vivem exatamente as mesmas experiências e vivem experiências específicas que não podem ser negligenciadas. Não podem ser negligenciadas, tá? E significa que a gente está falando de experiências diferentes que precisam de políticas públicas diferentes. Por isso a diluição, ela é perigosa. Não é sobre hierarquizar sofrimento, tá? Então, se a gente não pode falar sobre experiências e sobre categorias diferentes, a gente perde a capacidade de análise e a gente perde a capacidade de agir, inclusive politicamente, inclusive na prática, para minimizar e para enfrentar a opressão, tá? Vivida pelas pessoas. E se a gente não entende, a gente não consegue transformar. Então, reconhecer essas diferenças não é dividir, é compreender melhor a realidade. Então, a gente precisa conseguir falar sobre isso, né? Precisa conseguir falar sobre a existência dessas categorias diferentes, tá? Então, o que a gente tem aqui como base de autores? Gente, é uma coisa muito superficial. Vai acabar meu tempo aqui, na minha memória. Que tem muitos autores que falam sobre a materialidade do corpo, né? Que a experiência material vivida, ela se converte também em experiência... Experiência concreta vem da materialidade, a experiência de vida do ser, do corpo e como até a gente se concebe enquanto consciência advém da realidade material. Isso não pode ser negado. No próprio Marx, né, que dentro das ciências sociais, né, as categorias sociais, elas são construções coletivas,
né? O próprio Durkheim, aqui aproveitando a parte teórica, né? Que é da minha base específica. E que há uma construção de sentido, né? Weberiana ali, que há uma construção de sentido diferente para categorias diferentes. No feminismo tem a própria Silvia Federici, a própria Simone Beauvoir, que fala do corpo como uma condição construída, mas também reconhece a materialidade desse corpo, tá? E claro, a gente não reconhece, não deixa de reconhecer que existe um gênero como performance, que a gente vive numa sociedade que categoriza experiências de comportamento como uma construção social, né? Isso é básico nas ciências sociais. O gênero é uma construção social. O que é culturalmente o comportamento associado ao sexo biológico, tá? Então isso é construído. O que não significa ali, né, a Judith Butler, né? Não significa que a gente, enquanto cientista, mesmo que a gente reconheça, a gente deixe de utilizar. Acabou a minha memória aqui, só continuando. Da importância de reconhecer a questão de gênero como uma experiência construída socialmente, tá? Esse debate é super importante, também não pode ser minimizado, porque a biologização do comportamento esperado, ela é perigosa. Então, meninas são sensíveis, homens não são. Isso é perigoso. Você está fazendo foi feita uma construção social com relação a um determinado tipo de corpo. E essa associação foi também arbitrária, tá? Então, o que é uma coisa arbitrária? Arbitrário é sem relação direta com a realidade. Eu inventar. Eu fazer uma associação imposta, tá? Então, assim, homens também são sensíveis. Homens também podem ter cabelo comprido, né? Porque ele não vai deixar de ser homem por conta de um tipo de cabelo, né? Homem também. Então, isso muda ao longo do tempo, né? Hoje, os homens pintam o cabelo, usam brinco. Isso, dentro da cultura de 2026, socialmente não está associado a uma não masculinidade, né? Tudo isso para dizer que existe sim dentro das ciências sociais a importância de reconhecer que há uma imposição de comportamentos associados ao sexo biológico, tá? E isso é pintar unha, não pintar unha, usar saia, não usar saia, usar vestido, ser forte, ser fraco, ser apto, né? Então, historicamente, a mulher já foi associada a um corpo cognitivamente prejudicado, por isso ganhava menos, né? Como se a mulher, né? Então, reconhecer que existem essas imposições é importante, tá? Agora, atualmente, a gente tem sofrido no debate, inclusive acadêmico, por não poder trazer a categoria, a ideia de que a mulher tem um útero e isso faz diferença na experiência sócio-histórica cultural vivida de um corpo, né? Agora, quando a gente vai falar de categorias universais, gente, elas não existem, categorias universais. A gente usa essas categorias para determinados fins, tá? Então, quando a gente vai discutir, é muito importante que a gente consiga saber para que a gente está categorizando, né? Então, assim, a gente vê um denominador comum para tentar fazer uma categorização universal. Qual é o denominador comum? Somos humanos. Qual é o denominador comum? Somos mulheres. O que implica nesse ser mulher? Sofrer, né? Ser diferenciada publicamente, dentro de determinados espaços, ocupar ou não espaços, né? Então, a gente está falando de uma categoria das experiências vividas por essa categoria na prática. Até porque é isso que vai fazer essas categorias, né?
Agora, essa diferenciação, ela é possível, né? Outro assunto que eu não vou debater aqui agora, mas também está associado agora, aqui em março de 2026, a essa problemática, é a questão da representatividade, né? Gente, categorização analítica, sociológica, política é uma coisa. Representatividade, questões de poder também dentro do espaço político é outra coisa, tá? Que a gente pode discutir também. Então, eu posso discutir o quanto uma mulher branca é capaz de representar as demandas de uma mulher negra. Eu posso discutir analiticamente e politicamente sem que isso pareça preconceito. Isso quando a gente usa os termos certo e tal, né? Mas a gente vive numa sociedade que tá complicado fazer essas diferenciações, né? Assim como eu poderia reconhecer que a experiência de mulheres trans, ela é diferente do que a experiência de mulheres cis, né? Enfim. E com relação à representatividade, é uma questão política, e daí é uma questão que eu não me proponho a discutir aqui agora, porque daí entra em outros campos de análise, que não é a ideia aqui desse vídeo. Mas a possibilidade da gente reconhecer a experiência material do corpo feminino, como trazem alguns autores, ela é importante, tá? Para que a gente possa, como análise, né, pensar nos impactos diferentes que isso causam e que conclui dizendo que a gente pode e deve, dentro das ciências sociais e dentro do movimento, inclusive feminista, inclusive dentro da esquerda, que hoje tem publicamente menos... Porque a esquerda ela não se aproveita, assim, vejo, dessas pautas para gerar visualização, né? Então, isso é uma análise, tá? Que eu tô fazendo. Que a gente vê ali, midiaticamente, influenciadores de direita se aproveitando mais de pautas sensíveis para fazer propaganda ali, né? Para poder subir e tal. E vejo que a esquerda não tem feito e não faz isso, até porque acho que a grande parte dos militantes e analistas que são alinhados mais à esquerda, eles tentam fazer uma análise mais ponderada da situação, sem que isso gere, né? E promova uma discriminação, né? Até o uso dos termos a gente vê. Então, repare os termos que as pessoas usam para falar sobre a pauta, né? Mas aqui, enquanto cientista, a minha proposta era justamente trazer a importância da gente poder falar sobre a questão do corpo com útero da mulher, né? Que isso, na minha visão, e não pode ser diluído dentro das categorias de análise, porque não é só um útero, é uma experiência material desde pequena, né? Que menstrua e que pode engravidar mesmo que não queira, e que toda violência sofrida pode se converter numa gravidez, e que é toda uma construção sócio-histórica, cultural e psicológica específica, e que essa diluição da categoria como simplesmente uma experiência vivida socialmente, ela me parece perigosa no campo das políticas públicas, para que não seja invisibilizado essas demandas que são específicas e são importantes, tá? Então, espero ter sido trazido aqui um debate analítico, teórico e também uma possibilidade de que a gente consiga conversar sobre isso para que as políticas públicas sejam uma tradução dessa preocupação que a gente tem enquanto realidade, né? Então a gente lá, né, assim, uma frase que eu gosto muito da toda a história do movimento negro, né, vidas negras importam, mas nem todas as vidas estão em perigo.
Então, quando a gente pensa em interseccionalidade e as marcas da opressão, a gente precisa reconhecer quais são esses perigos e que são perigos específicos, né? Então, a gente é o país que mais mata pessoas trans. É um tipo de violência específica. E é um tipo de consequência que a gente precisa reconhecer enquanto política pública, que precisa ser combatida de maneira específica. Assim como a proteção da violência contra a mulher, e que o fato de ter um útero faz diferença, né? Na prática. Porque essa violência, ela pode se converter em uma gravidez e toda uma experiência da psique da mulher que não é igual e que a gente não pode, né? Então agora, sobre a reivindicação do uso do termo mulher pura e simplesmente, Thalita, então quer dizer que você tá querendo dizer que a gente vai ter que começar a usar mulher branca, mulher negra? Olha, gente, eu não tô querendo dizer nada com relação ao uso do termo mulher, porque eu acho muito difícil a gente pensar sobre isso sem que isso se converta em dor, e eu não quero ser porta-voz aí dessa dor, mas eu acho que a gente tem que ter maturidade para conseguir conversar sem que isso vire um debate violento, né? Então, a gente não pode minimizar e fazer uma diluição dos termos. Assim como não se trata de impedir grupos de pessoas de se reconhecer e de viver a questão da identidade pública, social, cultural, né? Que também é da experiência do ser mulher, né? Então, não é nem impedir essa vivência de infinitas categorias do que é ser mulher, mas que a gente precisa fazer uma atenção de que ter um útero faz diferença na prática, nas políticas públicas, e que isso não pode ser invisibilizado. Assim como a própria corpo que passou por uma transição não pode ser diluído isso, porque é uma experiência psicológica também, de experiência concreta, real, vivida, dentro da família, dentro do trabalho, dentro na prática ali, que isso precisa também de um olhar específico, assim como todas as outras categorias que a gente usa quando a gente fala de marcas de opressão, tá? Me perdoe aí se eu vacilei em algum aspecto. Esse aqui é um vídeo que eu pego e abro a câmera, preparo alguns tópicos e falo, né? Não se pretende uma aula, isso aqui não é um trabalho, né? E sim uma proposta de reflexão que eu coloco, então existe uma chance de ter lacunas aí que ficaram e tal, né? Tá bom? É isso. E que na prática a gente possa lutar contra todas as formas de opressão e todas as formas de violência. Porque essa é a ideia, né?